Não há como negar que Chapada dos Guimarães está no topo dos lugares mais bonitos do Brasil. São 265 anos de história. Para qualquer lado que se olhe, a gente encontra um capricho da natureza nas paisagens. Um paraíso no coração da América do Sul. Há um chuvisco na Chapada, em toda a mata, um cochicho em CH, chua, chua na queda d'água. Eu me espichifico, quieta, nada me falta. Cidade pacata, de gente hospitaleira, do caminhar tranquilo e da boa prosa no banco da praça. O clima agradável chega a impressionar, já que o município está apenas a 70 quilômetros de uma das capitais mais quentes do país. Mas esse recanto de paz emite alguns sinais de alerta. São quase 20 mil habitantes que esperam melhorias em vários aspectos. Mudanças que dependem principalmente da gestão pública. Quando falamos em administrar uma cidade, falamos de nós mesmos. Afinal, sou eu, você, nós que escolhemos os representantes. Vivemos a democracia. É através do voto que dizemos ao candidato que ele é o mais preparado para trazer as melhorias tão esperadas. Por isso mesmo, vamos apresentar aos futuros governantes o cenário desse diamante que é a Chapada dos Guimarães. Mas antes, não podemos esquecer que um bom gestor precisa iniciar sua caminhada com foco na transparência. Mostrar à população tudo o que é gasto e investido no município. Isso é lei. Tudo deve estar aqui, no portal eletrônico da Prefeitura Municipal. E a ferramenta de pesquisa deve ser objetiva e em linguagem de fácil compreensão. Uma das informações exigidas no cumprimento dessa lei é a relação dos servidores e seus respectivos salários. E apesar de existir um termo de ajustamento de conduta firmado entre o Ministério Público e o município, essa obrigação ainda não foi cumprida. Basta acessarmos o portal Transparência para comprovarmos que o quadro de servidores não está ali. Quando a gente fala em transparência, a gente tem que ter a clareza que transparência significa mostrar para as pessoas, tornar evidente, clarear, levar à luz. Quando eu falo isso, eu estou trabalhando com dois conceitos muito importantes na sociedade. O primeiro é educacional. Eu estou educando as pessoas para a democracia. À medida que eu levo à luz, que eu mostro as coisas, educar significa chegar à luz. O outro conceito é segurança. Em que sentido? A sociedade julga o tempo todo, todos os fatores aonde a gente passa, a rua, cidades, locais, pessoas que a gente conversa, a gente julga. Quanto mais for claro esses elementos, maior segurança na qualidade do julgamento. E esse trabalho transparente reflete na saúde, educação, infraestrutura, meio ambiente. A Constituição Federal de 1988 definiu os municípios como entes federativos, dando a eles obrigações e garantindo receitas. O número de municípios no país não para de crescer. Apenas nos 15 primeiros anos que se seguiram à Constituição, por exemplo, foram criados mais de 1.000 municípios Brasil afora. Número 9 vezes maior que nos 15 anos anteriores à Constituição. E o motivo de tamanha euforia emancipacionista não é difícil entender e pode ser traduzido em 3 letras, FPM, ou Fundo de Participação dos Municípios. Segundo o IBGE, 57,3% dos municípios sobrevive graças às transferências do fundo. E o reflexo é a morosidade com que os anseios da população são atendidos. Estamos falando de obras de asfaltamento, limpeza urbana, construção de pontes, estradas, conjuntos habitacionais, saúde, educação, segurança e todas as outras obrigações. Isso demonstra a necessidade de alguns ajustes. Hoje, o orçamento anual de Chapada está em torno de 50 milhões de reais, sendo que 92% desse total chegam até aqui justamente através de repasses dos governos federal e estadual, e apenas 8% são de arrecadação própria. Para os próprios empresários da cidade, o momento é de agir, fazer por si mesmo obras de grande impacto. É hora de caminhar com as próprias pernas. E o controle fiscal é uma das alternativas, um benefício para o próprio morador. O grande ponto que a gente deveria trabalhar, que seria, acho que um ponto de mudança positiva, seria a formalização do comércio.
Esse é um ponto muito importante, onde a informalidade, além dela prejudicar a relação com o próprio funcionário, hoje nós temos muitos funcionários sem registro, que não sabem o que são direitos, e quando acabam criando uma antipatia ao trabalho, até ao empregador, por má administradores ou maus empresários que não fizeram a sua parte, com os empregados também. Então, a formalização do comércio seria muito importante para a gente ter uma melhoria na imagem do comércio e também um pouco mais na questão de credibilidade. Se você pegar hoje a quantidade de empresas formais na cidade, isso é muito pequeno. Então, deveria ter um trabalho um pouco mais forte da prefeitura e também das outras instituições responsáveis para tornar o ambiente um pouco mais competitivo e um pouco mais responsável em relação a esse assunto. Apesar do município possuir recursos hídricos, a cidade enfrenta um problema crônico, a falta d'água. A captação vem de 3 fontes, Quineira, Monjola e Buracão. O abastecimento é motivo de reclamação durante o ano todo e o morador se vira como pode, mas nem todos conseguem fazer adaptações, como a aquisição de caixas reservas e bombas. Em princípio, é dia sim, dia não que a água chega, e ela chega e não tem força para subir na caixa d'água da casa. A maioria das casas, inclusive os meus vizinhos aqui, tem reservatório para que a água fique armazenada e com uma bomba a gente possa mandar água para cima. Época de festival de inverno, que foi o que eu acompanhei agora aqui, o fornecimento de água é quase nulo. Chega já é muito tarde, ninguém tem condição de ficar esperando a água chegar de madrugada para poder mandar água para cima. Às vezes falta água para lavar roupa, falta água para quem precisa de comida. Ontem mesmo faltou água na creche, a direção precisou ligar para os pais irem buscar as crianças na creche, porque faltava água para as necessidades básicas. Já que estamos falando de fonte de vida, um dos principais desafios, não só em Chapada, mas em todo o país, é a saúde pública. Por falta de maternidade há mais de 10 anos, não nascem chapadenses. Os partos são realizados em outros municípios. A obra da unidade hospitalar é nova, mas os atendimentos são restritos. Nossa equipe ouviu vários relatos de falta de medicamento básico na unidade, situações já denunciadas pela população ao Ministério Público. Essa mãe perdeu a filha há quase 2 anos. Na época, a criança estava com 8 meses. Chegou no hospital com febre alta e insuficiência respiratória. De primeiro, precisava do oxigênio, né, para ela, que ela já estava com pouca respiração. E depois precisava, igual a médica disse, ela, na verdade, ela tinha que ser transportada numa UTI móvel, né? Porque a trajetória daqui lá demorou mais ou menos meia hora. Isso já ajudou um pouco, né, que ela ficasse mais mal. Eu fico olhando para outras mães que pode precisar e acontecer nesse caso. Então, eu penso assim, as mães analisar bem, olhar os prefeitos, os vereadores, né, para poder ver quem vai colocar e ver o que eles vão poder fazer pela saúde. Porque a saúde eu acho que é o mais importante. Aqui na Chapada está precisando, realmente precisa. Outras 2 obras foram inauguradas. A UPA permanece fechada, mas este posto já está em funcionamento. Agora vamos falar de educação. Um direito fundamental que ajuda não só no desenvolvimento de um país, mas também de cada indivíduo. Sua importância vai além do aumento da renda individual ou das chances de se obter um emprego. No município de Chapada, existem 4 escolas municipais na zona urbana e 8 na zona rural. E a Lei de Diretrizes e Bases da Educação define que os estados e municípios devem ser responsáveis pelo transporte escolar das crianças que estudam na rede pública de ensino. A Escola Estadual Quilombola Reunidas de Cachoeira Rica atende alunos do estado e município. Atualmente está com 240 e enfrenta dificuldade com o calendário por conta do transporte. Nós podemos aqui relatar 3 fatores importantíssimos para que melhore a questão desses alunos. Primeiro é a estrada, nós não temos estradas para que esses ônibus rodem. Segundo, os ônibus quebram muito, são muito antigos, quebram demais. E as comunidades dependem totalmente das estradas desses ônibus. E a escola quilombola aqui, ela está numa região bem centralizada que poderia estar atendendo mais alunos, mas isso tudo
não chega a esses alunos não conseguem chegar aqui por questão das estradas. E o transporte muito ruim, quando quebra, não tem reposição imediata, os alunos ficam muitos dias sem aula. Isso tem uma perca muito grande de conhecimento desses alunos, não conseguimos cumprir a carga horária, que é obrigação, que é os 200 dias letivos, 800 horas. Então tudo isso é um conjunto que compromete a educação no município de Chapada de Guimarães. O percurso reflete no aproveitamento em sala de aula. As crianças chegam já cansadas, estressadas, acordam muito cedo, chegam com fome, né? Tanto que nós até mudamos o horário de começar as aulas, que antigamente começava às 7 e devido às crianças, os alunos acordarem muito cedo, nós passamos para o horário das 8 horas. Quando a gente fica mesmo sem vir para a escola, é por causa da ponte daqui, né, que quebra aqui. Aí nós não vamos para a escola, porque aí tem que fazer uma volta, né, e aí para chegar aqui na escola. É um trajeto cansativo. A gente vem com sono ainda, né? Aí eu mesmo, às vezes, venho dormindo no ônibus com sono ainda. A Escola Cachoeira Rica é diferenciada. Está inserida no projeto Mais Educação. A estrutura já atendeu mais de 500 alunos. Hoje em dia, por falta de estrada, os ônibus não conseguem fazer o trajeto. E nós saímos da comunidade Cachoeira Rica com o objetivo de conhecer as condições das estradas e do transporte escolar das outras comunidades. Mas, infelizmente, 10 quilômetros após a nossa partida, já nos deparamos com os primeiros obstáculos. 2 caminhões atolados que agora dependem de ajuda de fazendeiros, de outras pessoas que estão por aqui, para conseguir sair dali. E os alunos que estão lá na comunidade também dependem dessa rota ou de outra, que seria de em torno de 50 quilômetros a mais do trajeto diário que eles já fazem. Para prosseguir com a reportagem, retornamos à Chapada e no dia seguinte fizemos outro trajeto. O destino, assentamento Jangada Roncador, onde funcionam as salas anexas da Escola Cachoeira Rica, criadas diante da dificuldade dos alunos chegarem até lá. Pelo asfalto, seguimos até o trevo que dá acesso a Campo Verde, sentido Nova Brasilândia. Toda a rota chegou a 220 quilômetros até retornarmos à Cachoeira Rica. Se numa caminhonete traçada não foi fácil, podemos imaginar os desafios para os ônibus escolares. As pontes estão nessas condições. Risco eminente à vida de todos que transitam no local. Mas a educação no campo enfrenta inúmeras outras dificuldades. Aqui na Escola Municipal Santa Helena, na comunidade Jangada Roncador, são atendidos mais de 200 alunos. Essa estrutura foi construída há 15 anos e a precariedade das instalações elétricas chega ao ponto do único ventilador na sala de aula não funcionar. E as crianças reclamam do calor que chega a ser insuportável, uns 40 graus nesse momento que a gente está aqui, por exemplo. Além de não ter refeitório, não tem quadra esportiva, a prática esportiva ou qualquer outra atividade aqui é feita nesses espaços, ao ar livre, sem a mínima estrutura. Às vezes nós passamos por apuro aqui também na merenda. Fora isso aí, não tem o que reclamar do ensino, o ensino é bom. Os diretores também, até hoje, nunca tive nenhum problema com eles. Mas eu falo pela falta da nossa quadra, entendeu? Tudo que nós precisamos, aqui nós não tem, mas na sede tem. Eles deveriam olhar para o nosso lado também, né? Nós deveríamos ter uma sala de laboratório aqui, nós precisamos disso. Nós deveríamos ter uma sala de computação aqui também, porque assim, não adianta nada nós morar aqui, ter o nosso estudo, mas não aprender o jeito que é lá fora. Na hora que a gente está estudando, aí o ventilador não ventila, a gente fica muito com calor. E assim, as crianças realizam as refeições. Queria que tivesse mais ventilador aqui, que é muito quente aqui dentro. Os computadores estão aqui, parados, aguardando uma rede elétrica capaz de suportar a demanda. Os desafios são driblados e superados pela dedicação dos profissionais que optaram em sonhar junto com essa população. Com estrada ruim, o transporte não consegue rodar, né? Então, e isso prejudica muito os alunos, porque a gente sabe que eles precisam de 200 dias letivos para poder ser alfabetizado, para concluir os conteúdos que eles precisam. E aí, devido à falta de transporte, muitos alunos que moram longe, depende deles, a maioria, todos, né? Eles acabam não vindo para a escola. E aí o que prejudica muito o aprendizado dessas crianças. Apesar que, eu falei, já melhorou muito nesses 6 anos. Já teve anos que foram bem piores. A gente gostaria, sim, que o governo
né, o governo de Mato Grosso, os políticos, né, vissem a educação como algo primordial na vida do ser humano. Para nós, assim, professores, a gente se mata para pensar no futuro melhor, para a criança, para o cidadão. A gente não vê os políticos preocupados com essa melhora. Entendeu? Então, é essa visão que eu tenho. Eu acho assim que, no momento, a educação deixou de ser prioridade. Dona Sotéria é a prova da importância da educação e que está nas mãos de cada um a busca por dias muito melhores. Apesar das dificuldades, aos 72 anos, estuda com a filha e 4 netos. Um exemplo de vida e persistência. Hoje ela já consegue identificar o ônibus correto quando precisa. Sei escrever, sei ler qualquer assim, um ônibus que vai ser, um veículo que vai sair, e eu leio ali, eu sei para onde que vai. Vale destacar que o resultado do hoje é legado deixado por inúmeras administrações, mas até agora abordamos educação, meio ambiente, transparência, receitas públicas, saúde. E não podemos esquecer da importância do fortalecimento dos conselhos municipais. Legalmente estão previstos o funcionamento de 24. Infelizmente, esses conselhos gestores de políticas públicas e a participação social encontram-se invisíveis para grande parte da população. Sofrem de uma doença crônica, falta de recursos humanos, orçamentários, de infraestrutura. Hoje, apenas 9 conselhos estão em atividade em Chapada. O Conselho Municipal é canal efetivo de participação, que permite estabelecer uma sociedade na qual a cidadania deixa de ser apenas um direito, mas uma realidade. E conhecer este instrumento é fundamental. É cuidar da nossa cidade para sermos mais bem cuidados por ela. E o país demonstra que daqui para frente é necessário provar eficiência na gestão, implantar mais serviços básicos à população usando menor volume de recursos financeiros, ou seja, fazer mais com menos, possibilitar uma caminhada com as próprias pernas, sem dependência total de repasses de esferas superiores. Esse desafio cabe a nós, eleitores, que percorremos um longo caminho até o direito irrestrito ao voto, conquista de muito valor. E a tarefa dos quase 15 mil eleitores de Chapada é escolher corretamente os candidatos que serão eleitos nas próximas eleições. Portanto, mesmo que isso dê mais trabalho, a escolha dos governantes não pode ser feita apenas a partir do critério de simpatia. Para votar, é preciso levar em conta questões como o passado do candidato, suas propostas e ideias. Além disso, o cidadão deve manter-se bem informado sobre as questões que envolvem a política, tanto em relação aos que já desempenham mandato eletivo, quanto aos que se apresentam publicamente para disputar um cargo pela primeira vez. Não se deixe levar pela aparência física, sobrenome ou popularidade. Votar sem reflexão prévia e sem cuidado pode custar caro para o futuro da sua cidade, pois será necessário esperar mais 4 anos por outra oportunidade de trocar de representante. Agora você, candidato, como vai transformar esse cenário em sua gestão? Chapada dos Guimarães agradece. A chuva desceu, no vento, nuvem no céu, desaba, chapeante, espumante, champanhe, Chapada dos